Olá Lígia, tudo bem? Primeiro queria te agradecer por esse convite de poder estar participando do dia de yoga que você organiza em Atibaia e agradecer a todos os outros convites que você já me passou e que eu recusei. Você gentilmente me convidou e eu malcriadamente recusei todos eles, mas você sabe, por falta de agenda, o dia do yoga também a gente acaba fazendo alguma coisa por aqui. Enfim, mas parabenizo você, acho que você comemorou todos os dias a partir do que a data foi instituída e sempre pensou na gente para esse dia, para essa palestra. Então, te agradeço muito a oportunidade, dessa vez vai ser pelo vídeo, e vamos falar um pouquinho do yoga no sentido geral, no yoga de hoje. Lembrando que o yoga, como foi proposto algum tempo atrás, ele foi proposto como uma disciplina para algum grupo muito específico de pessoas. Eram pessoas que buscavam na sua vida espiritual o autoconhecimento e aquelas respostas para as perguntas que a gente sempre deveria se fazer. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual a razão da existência? Qual a função? Qual a razão disso tudo? Mas desse tempo em que o yoga era ensinado nos ashrams para pessoas que levavam a sua vida espiritual até hoje, muita coisa aconteceu. Então o yoga ele é colocado hoje como uma prática disponível para a sociedade. Um dos responsáveis por criar métodos em que o yoga pudesse ser ensinado em salas de aula para vários alunos, um dos responsáveis é Swami Kuvalayananda. Lembrando que existe uma transição do yoga do ashram, do yoga que era dedicado a alguns monges, alguns desses que se retiravam, alguns sadhus, e de repente ele cai para a sociedade. Yogendra e Swami Kuvalayananda, que são responsáveis por isso, os pioneiros, eles foram alunos de Madhavadas. E Madhavadas, no século XIX, este homem viveu em 1800 e alguma coisa, viveu 120 anos, Madhavadas, 123 para ser mais exato, ele dizia que o yoga iria chegar no Ocidente e que nós deveríamos falar a linguagem do Ocidente. O yoga deveria ser colocado nas nossas ciências para que fosse um objeto de estudo e de pesquisa. E inspirado por isso foi que Swami Kuvalayananda funda o seu instituto, o Instituto de Kaivalyadhamma, em 1924. Mas mesmo antes de fundar o instituto, Swami Kuvalayananda começa a criar métodos de aulas para a prática de yoga pudesse ser aplicada para a sociedade. Então há um ajuste, há uma transformação, uma adaptação do sistema para que ele pudesse ser adaptado com segurança para a sociedade, mas sem prejuízo dos seus critérios e da sua tradição. Então o yoga continua sendo uma prática para aqueles que têm interesse na vida espiritual, naqueles que têm interesse no autoconhecimento, mas de uma forma mais adaptada para a nossa sociedade. Ou seja, nosso estilo de vida hoje exige muito mais do nosso sistema nervoso do que antigamente, quando as pessoas se recolhiam e iam morar isolados, enfim, longe das notícias e longe de tudo, longe de contas bancárias, e eles praticavam suas meditações, seus asanas, seus pranayamas, e eles praticavam com esse tipo de interesse. Hoje, quando eu pergunto na academia, não por que veio procurar o yoga, a maioria das pessoas vem por algum objetivo físico. Eu vim porque eu estou com dor nas costas, eu quero melhorar minha postura, disseram que yoga é bom. Muitos vêm por objetivos mentais, eu estou ansioso, eu estou estressado, eu quero dormir melhor, então eu vim fazer yoga. Raramente alguém vem na academia porque tem objetivos espirituais. Mas nós ainda nos lembramos que o yoga, como diz Swami Kuvalayananda, tem uma mensagem para o corpo, para a mente e para a alma. Então, seja qual for o motivo que traz um aluno para nós, esses alunos são todos bem-vindos. E compete a nós, professores de yoga, mostrar para o nosso aluno o grande universo do yoga e das suas técnicas, ou seja, o grande propósito. Ainda que o aluno tenha vindo para o yoga porque quer melhorar um pouco da sua lombalgia, a nossa ideia é dizer para ele, está ótimo, nós vamos ajudar nisto, mas pense que o yoga é mais do que isso. Quantos atletas vieram me procurar enquanto eu trabalhava no centro esportivo da Universidade de São Paulo, aplicando yoga, buscando yoga para melhorar na sua performance. E eram todos muito bem-vindos, mas eu dizia a eles, olha, isto é uma subutilização da prática do yoga. Praticar yoga para conseguir ficar mais alguns segundos embaixo d'água, ou praticar yoga para conseguir subir mais alto uma determinada montanha, tá bem.
Pode ser que você se utilize bem da prática, mas o yogi é um pretensioso. O yogi quer mais do que isso. O yogi quer saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, para que serve tudo isto. E todas essas reflexões eu acho que se encaixam muito bem nesse nosso período de pandemia, nosso período de quarentena. De repente, de um dia para o outro, nos vimos completamente, numa vida completamente diferente. Tivemos que nos isolar, nos isolamos presencialmente, fisicamente, mas eu nunca me senti tão conectado como nos dias de agora. Então eu estou falando com você, estamos passando essa mensagem, espero que os seus alunos tenham paciência de ouvi-la até o fim, espero não ser muito cansativo, também não vou ser muito longo, mas a gente tem dado aula para muita gente pela internet, mas o contato físico, não aquele afeto, aquele carinho que a gente demonstra através de um abraço ou de um aperto de mão, isso estamos sentindo falta. E a nossa vida mudou e a gente não sabe o que vai acontecer. E aí a pergunta é, em que o yoga pode nos ajudar nesse período? Lembrando que quem se adapta mais rápido sofre menos. Aquele que fica brigando com as novas possibilidades ou com o que nos é oferecido agora, aquele que não se adapta, aquele que fica brigando com o que a vida está nos mostrando e que tem que ser feito, esse sofre mais. Aquele que se adapta, tá bom, é para isolar, vamos nos isolar. O que é para fazer? Vamos ter que tomar esses cuidados? Vamos tomar esses cuidados. Vamos ter que cuidar da saúde. E nós, isolados ou não, temos que fazer o exercício físico diariamente, temos que trabalhar com relaxamento, temos que trabalhar com meditação, temos que nos alimentar adequadamente, temos que dormir adequadamente. Temos que nutrir a nossa mente de elementos muito bons, de nutrientes bons. Aí eu recomendo, assista filmes mais alegres, talvez um filme de aventura que te entretenha, mas que não seja nada que nos machuque muito internamente. Filmes de violência, filmes de terror, essas coisas não são recomendáveis para esse momento. Afinal de contas, nós não só jogamos lá para dentro alimentos e bebidas, nós jogamos lá para dentro também informações. Quantas coisas a gente joga lá para dentro através do nosso sentido visual, da nossa audição. E isso tudo tem que ser muito bem visto e muito bem colocado. Mas para isso o yoga também tem alguma coisa, alguma solução, alguma ajuda. O yoga é um sistema de purificação. E vai nos purificar do quê? Purificar daquilo que nós já ingerimos como toxina. Não é só com relação ao alimento, mas é com relação também às informações, às ideias. Essas ideias que ficam nos intoxicando lá dentro. Patanjali diz, quando você é pego por um pensamento impróprio, tente ponderar sobre o oposto. Então, quando nós somos atraídos a pensar de alguma forma negativamente, ou com raiva de alguém, ou contra alguém, ou com medo de alguma situação que a gente não sabe se vai acontecer ou não, aí vem Patanjali e diz, quando a mente é capturada por pensamentos impróprios, pondere sobre o oposto. Veja que quantas coisas estão acontecendo agora e que são benéficas para o nosso planeta, para as outras espécies. Eu acho que o ser humano seguramente está sofrendo por causa desse isolamento, dessa epidemia, e as consequências disso a gente ainda não sabe, vamos saber agora, no futuro, quando as coisas começam a voltar. Enfim, mas outras espécies de animais e vegetais eu acho que ficaram felizes com este menos poluição que nós estamos propondo, não só poluição do ar, mas poluição visual, poluição auditiva, ou seja, nós estamos de alguma forma revigorando nosso planeta, nossas outras espécies com as quais convivemos. Mas como eu dizia, o yoga é um sistema de purificação, tudo é purificação. Meditação é um sistema de purificação, pranayamas é purificação, asanas são purificações. Purificação do quê? Purificação daquilo que foi ingerido como toxina e às vezes marcam o nosso corpo, ou seja, eu sou marcado no meu músculo, no meu tônus muscular e às vezes na minha postura por algumas impressões que ficaram em mim por muito tempo. E como eu me livro disto? Eu me livro quando eu coloco a minha mente em contato com aquela área e crio uma condição de expansão através de um asana e eu começo a modificar padrões posturais, padrões tônicos, e esses padrões têm uma relação com parte emocional.
em resumo, para não ficar me alongando muito, o que acontece o yoga é que ele procura interferir naquilo aonde as emoções também interferem. Ou seja, minhas emoções mexem na minha postura. Portanto, eu modifico minha postura com a intenção de modificar esse meu padrão emocional, o meu padrão mental. Minhas emoções mexem no meu tônus muscular. Eu modifico o meu tônus muscular de acordo com as emoções que eu tenho. E se eu tenho uma contínua emoção, uma certa tensão por muito tempo, eu acabo adquirindo aquele tônus como um padrão. E eu já nem reconheço mais que eu posso relaxar, porque eu já estou assim contraído há tanto tempo que eu acho que isso é o meu normal. E aí você propõe os exercícios de alongamento, tentando reverter um pouco essa modificação que aconteceu. E da mesma forma, as emoções também mexem internamente no meu sistema visceral. Eu passo por uma emoção forte, posso ter um enjoo, um desarranjo intestinal, enfim, de acordo com aquilo que eu recebo como informação, mexe lá por dentro. Também existe uma modificação da minha estrutura, da minha fisiologia. E como é que o yoga mexe lá por dentro? Através de práticas que se chamam bandhas, mudras e kriyas. Eu mexo na minha postura e no meu tônus muscular através dos asanas. Mas eu mexo internamente na minha fisiologia através dos bandhas, mudras e kriyas. Mas eu também tenho uma relação muito forte das emoções com a parte respiratória. E esta relação das emoções com a parte respiratória eu vou trabalhar através dos pranayamas, propondo um padrão rítmico muito mais voltado para o lado calmante do sistema nervoso, um padrão rítmico muito mais voltado para a concentração. Mas este padrão rítmico no yoga, ele tem um alerta. Tudo isso deve ser muito bem trabalhado e feito com prazer, feito com satisfação. É gostoso trabalhar com pranayama, porque se eu me sentir cansado durante o pranayama, se eu sentir falta de ar, está errado, porque os efeitos não virão. Os efeitos só virão quando nós conseguirmos trabalhar adequadamente. Mas, eu estou vendo aqui o horário para não me estender demais, para esses períodos de quarentena, o yoga não tem só as suas técnicas de trabalho corporal, que nós temos um certo controle. O yoga também tem suas técnicas meditativas, suas técnicas de trabalho mental, ou seja, o pranayama é um exercício que nos leva à meditação. Existem as técnicas de meditação e vocês todos felizardos, alunos da professora Lígia, têm, não, por excelência, um contato muito bem com quem estuda muito, e a Lígia vai passando isso tudo muito bem para vocês, não tenho a menor dúvida. Mas não se esqueçam dos yamas e niyamas. Yamas e niyamas são normas de convivência e são normas, a gente diz normas, mas são sugestões, são regras, enfim, são atitudes que nós deveríamos observar, que fazem com que tenhamos uma convivência melhor, não só com os outros, mas com a gente mesmo também. Então, às vezes, não, nesse período de quarentena, nós estamos isolados, eu estou aqui com 7 pessoas na minha casa, minha filha veio passar a quarentena com a gente, porque ela está grávida e tem um nenezinho pequeno, então estamos ajudando a cuidar do pequenino. E de repente, o que acontece? Com muito tempo de convivência, começam aquelas intrigas. Por que ele não tira o copo da mesa? Por que ele não faz isso? Eu lavei louça 2 vezes, o outro não lavou, só eu que faço, o outro não faz, e não sei o que, essas coisas começam a acontecer. E aí vem Patanjali e diz, pense nos yamas. Primeiro dos yamas, não violência. Então tudo isso pode ser muito bem conversado, pode ser muito bem tratado sem violência. Não deixar que um pensamento vá evoluindo até que você se torne, por esse pensamento, uma pessoa com uma resposta emocional violenta. A verdade, ser verdadeiro, ser honesto, ser transparente, satya. O não pegar aquilo que não lhe pertence. E não pegar aquilo que não lhe pertence, asteia, não é apenas não pegar coisas, é não pegar ideias, é não pegar o tempo do outro, também é não roubar a paciência do outro, não roubar o prestígio do outro. Enfim, não se apossar daquilo que não é realmente seu. Brahmacharya, fazer tudo muito bem feito, fazer isso de forma devocional. Então eu faço uma prática de yoga com as melhores intenções de melhorar a minha saúde. Para quê? Para que eu possa ser uma pessoa mais útil, para que eu possa também ajudar os outros, ou para que eu possa cumprir aquilo que seria um propósito maior, esse autoconhecimento.
E também a parigraha, não ficar guardando coisas, colecionando coisas. Aquilo que você não precisa, vamos doar. Hoje tem pessoas que estão passando por necessidades por conta da pandemia, alguns têm uma condição um pouco mais confortável financeiramente, suportam alguns meses sem o trabalho, pessoas estão às vezes muito mais confortáveis com a relação financeira e vivem anos com o que têm. Mas tem gente que vive do dia a dia e esses estão passando por necessidades. E o que a gente pode fazer para ajudar? Enfim, temos que pensar um pouco nisso também. Quando eu digo temos, eu me incluo, obviamente, não? Depois vem outras 5 regrinhas que fazem com que você não seja um problema para você mesmo. São 5 regrinhas saudáveis. E a primeira delas é purificação, purificar-se. Saucha. Tudo é limpeza, tudo é purificação no yoga. Limpar-se por dentro, por fora. Atos devocionais, cantos devocionais, recitação de mantras, de preces, de orações, purificam a mente, meditação purifica a mente. E esses exercícios, como eu falei, bandhas, mudras, kriyas, asanas e pranayamas, que vão purificando o nosso corpo. Depois vem contentamento. Gente, como é que nós vamos passar por isso? Foi o que nos foi colocado, é o que apareceu para nós, para o mundo todo. Como é que nós vamos nos virar e vamos nos sair? Puxa, estamos passando por um período que mais tarde nós vamos nos lembrar disso e dizer, puxa, olha que coisa, que experiência o mundo teve. O mundo todo parou por alguns meses, não é? Estamos passando por essa experiência. Isso não deixa de ser um privilégio. Muito bem. E depois disciplina, perseverança, tapas. E daí Patanjali também nos sugere svadhyaya, o estudo de si mesmo. Como que eu estudo a mim mesmo? Estudando textos clássicos, tentando entender a origem de tudo isto. E depois a entrega. É um lado um pouco mais devocional que o yoga propõe, mas para cada um na sua fé, na sua religião, no seu credo, entregar-se. Não somos aqueles que decidem tudo, não temos a capacidade de resolver tudo. Existe uma força maior que organiza tudo isso e nós pertencemos a esse complexo. Queria parabenizá-los todos, que são os alunos da Lígia. Parabéns pela professora que vocês têm. Eu sei que a Lígia tem uma competência extraordinária, não só na parte teórica, como na parte humana, na parte prática. E isso é um privilégio para vocês. Lígia, muito obrigado pelo convite. Agradeço muito e vamos convivendo, não? Esperamos que no ano que vem possamos estar juntos, não? E ter um pouco mais de convivência física. Obrigado, bom dia de yoga para todos. Namastê.